saúde está em primeiro lugar e nada melhor do que ouvir os programas de saúde no canal Açor. Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor. Estamos nas Lajes a falar com o médico Carlos Carvalho e hoje vamos falar de uma doença que é a mais mortífera, que é a doença cardíaca, problemas do coração. Falando de problemas do coração, estamos a falar a nível mundial dessa morte porque é causada por falta de quê? De conhecimento, de verdade, de uma alimentação correta e depois vamos falar então do tratamento que está-se a dar hoje em dia. O porquê é que se morre tanto de doença cardíaca? Ora viva, saudações a todos os telespectadores do canal e agradecendo aqui ao nosso amigo pela referência especial que fez ao procurar esta abordagem. A doença cardíaca é efetivamente um dos fatores de maior incidência a nível mundial de há muitos anos esta parte. Por doença cardíaca insere-se todo um conjunto de várias doenças da parte do coração, ou do coração mesmo, ou dos vasos, e que vai sempre ter interação com a parte do desempenho cardíaco. Há várias doenças desse foro, mas não interessa aqui estar, portanto, a documentá-las uma a uma, na medida que isto que interessa aqui é ter uma ideia geral do conteúdo e, portanto, saber que o coração é importante como um dos principais órgãos da vida, porque sem ele nós não conseguimos manter-nos vivos, porque é aquela, como o povo normalmente diz, aquela máquina especial que nós temos que bombeia o sangue para todo o organismo. Então, uma das funções principais do coração é essa, é precisamente bombear o sangue para o organismo de modo a permitir a oxigenação das células. Todo esse fator, a ação, é mantida pelo aparelho, portanto, circulatório. Este aparelho circulatório tem que ver exatamente com o processo dos vasos sanguíneos, que sejam as artérias, que sejam as veias e os capilares. São todo o processo importante a nível de toda a função circulatória cardíaca. O coração é importantíssimo, como eu disse, porque é ele que se deve exatamente bombear para que vá e ao mesmo tempo receba o sangue. Portanto, o coração manda sangue que está oxigenado, que recebeu oxigênio a nível dos pulmões, e vai carregado, esse sangue vai carregado de vitalidade, de oxigênio, tudo isso para todo o organismo, de forma a alimentar todo o corpo, as células, etc. Daí esse sangue esse chamado sangue arterial. As veias, quando eles partem, que funcionam, elas têm que estar mais limpas possíveis. Sim, a gente vai lá chegar, exatamente. E portanto, e depois o sangue, ao circular pelo corpo todo, ele terá que, nas extremidades, voltar outra vez de retorno, porque nós não temos um sangue que sai e não volta e outro que tem que entrar
Não, é o mesmo. Circulatório. É o mesmo processo de sangue que circula. Circula num sentido, portanto, sai normalmente na grande circulação pelas artérias e entra depois, ele passa por uma rede, portanto, capilares e tudo mais, e passa então pelos vasos, ele muda para a parte das veias. E é nas veias que ele retorna ao coração como sangue venoso, um sangue já cheio de baixa de oxigênio, portanto, onde ele regressou de dar toda aquela nutrição que tinha que dar de oxigênio, ele regressa para ser depois novamente levado aos pulmões para fazer a troca. Portanto, nós temos a grande circulação e temos depois a pequena circulação, que é que dá origem a isso. Na grande circulação, o sangue sai pelas artérias, pelas artérias e entra pela veia. Na pequena circulação, normalmente é ao contrário, ele sai pela veia e entra depois pela artéria. Que é quando vai ao pulmão encher-se de nutrir-se do oxigênio que precisa. É esse oxigênio que dá inclusivamente a cor vermelha ao sangue, em reação com o ferro que nós temos, permite, portanto, toda a coloração que o sangue tem, precisamente por uma molécula que necessita precisamente desse oxigênio, que é chamada hemoglobina. Ora bem, a parte circulatória, os vasos, necessitam de ter terreno livre, campo livre, para que o sangue circule. Eu falo assim, desta maneira mais simples, para que possam entender. Não vou estar aqui a usar termos muito técnicos, mas é assim. Vamos tentar entender que as artérias são as autoestradas na circulação. Só que em vez de carros levam sangue arterial. E as veias também são as estradas que trazem precisamente esse sangue. Tanto as artérias como as veias necessitam, portanto, essas estradas têm uma determinada largura. Se nós vamos começar a obstruir as margens das estradas com canteiros e outras coisas e vamos colocando isso para o lado das placas de circulação do tráfego, o que é que acontece? O trânsito fica congestionado. Desculpem a comparação, mas é para poderem entender melhor. E claro, depois das autoestradas surgem as outras estradas mais pequenas e se o trânsito congestiona num lado, depois nas saídas fica ainda mais congestionado se vamos continuar a bloquear. Até que bloqueia. Até que o trânsito para e bloqueia. É exatamente a mesma coisa que se passa a nível do aparelho cardiovascular. Ou seja, quando nós não temos cuidado por abusos alimentares... De quais, por exemplo? Já lá vamos. Abusos alimentares, como por exemplo o consumo de excesso de carboidratos, de excesso de gorduras de má qualidade, que são as gorduras saturadas, portanto, e de excesso de açúcares. Tudo isto são tampões, desculpem-me o termo, para tamponar os vasos, ou seja, vão favorecer que haja mais coágulos a formarem-se. Porquê os coágulos?
porque entretanto vai dar uma carga de gordura que se vai colar às paredes, tanto das veias como das artérias. E o que é que vai suceder aí? Vai começar a fazer aquilo que eu disse que acontecia nas autoestradas e nas estradas, etc, etc. E o sangue começa, ao ficar mais apertado, a sofrer retenções e aquilo que se chama tecnicamente de estase. Estase sanguínea. Estase quer dizer estacionamento. Esse estacionamento, embora não seja muito tempo, vai favorecer, porque o caudal do rio sanguíneo, peço perdão pelo termo, mas é para vocês perceberem, começa a ficar, portanto, retido e vai começar a fazer o quê? A formar coágulos. Começa a formar coágulos. Porquê? Porque o nosso sangue tem, entre si, ele tem, portanto, sais de cálcio também, e os sais de cálcio vão interagir, precisamente são necessários para fazer a coagulação, que se dá exatamente por uns corpúsculos que o sangue tem, chamado plaquetas, etc, etc. Mas não vamos agora entrar em detalhes técnicos. E o que sucede é que esses coágulos começam a formar-se e vão fazer impedimentos. Esses impedimentos são as chamadas obstruções. O coágulo pode deslocar-se e fazer uma obstrução a ponto mesmo de tapar completamente a passagem do sangue. Isso chama-se tromboembolismo, normalmente. Portanto, em princípio, vêm as tromboses e se isso bloquear a passagem de sangue, por exemplo, para o pulmão, chama-se embolia pulmonar, ou se travar a passagem de sangue ao cérebro, chama-se exatamente tromboembolismo cerebral em determinada zona onde ocorre esse tromboembolismo. Ou simplesmente um coágulo que se formou e que impediu e que às vezes deixa a pessoa paralítica, como nós já conhecemos muitos casos. Portanto, de uma maneira assim muito terra a terra, muito simples, muito popular, explicando isto, é tão fácil quanto esta maneira que eu estou a explicar. Quanto às paredes começar a engrossar, digamos assim, só um fio, deixar passar. Isso, depois o cálcio começa. Depois o cálcio também acaba por fazer calcificações das placas. Portanto, essas placas de gordura que se fazem têm um nome próprio que nós portanto, utilizamos, que é a chamada placa de ateroma. As placas de ateromas, ou ateromatosas, são precisamente as placas de gordura. Quando há calcificação de placas ateromatosas, temos um problema mais grave, mais agravado, que se trata já de uma esclerose vascular ou arterial. Temos a chamada arteriosclerose. O tratamento Isso é para complicado. isso, sabe-se que está-se a usar muito a estatina. A estatina tem uma vantagem de 30%, mas tem um prejuízo de 70%. Justifica-se tomar alguma coisa que nos prejudica mais que o que nos... Vamos lá ver uma coisa. Portanto, para isto nós temos que entrar dentro dos colesteróis, explicá-los um bocadinho mais detalhadamente, mas tentarei ser o mais popular possível no assunto. Portanto, nós temos um tipo de colesterol que é considerado portanto, temos o colesterol total, que normalmente é esse que as pessoas dizem: tenho o colesterol alto, tenho o colesterol normal,
Portanto, o colesterol total é, como o nome diz, a síntese da totalidade dos colesteróis, porque temos mais do que um. São 11. Sim, mas aqui neste caso contam 3. Há quem diga que o mesmo, que é só o I10 são o mesmo. Pois, mas aqui contam 3 aspectos, que é o chamado o colesterol de alta densidade, que é vulgarmente chamado de colesterol bom ou bom colesterol, embora todo ele seja importante. Não temos, teoricamente, não temos nenhum mau colesterol nem nenhum bom colesterol. Nós temos colesterol porque sem colesterol não funcionávamos, não estávamos vivos. Quer dizer, colesterol igual a vida. Vida orgânica, portanto animal, impossível sem colesterol. É até que o nosso corpo fabrica, segundo os dados estatísticos, 80%. É impossível sem 80%. colesterol. É impossível sem colesterol. Porquê o colesterol? Porque o colesterol não é ele a gordura no sangue, mas sim um álcool fisiológico cuja função é dissolver a gordura. Ao contrário daquilo que se diz. Pronto. Efetivamente, que se aumenta o índice de colesterol é mau sinal, porque é sinal que em termos lipídicos, ou seja, de gorduras, temos um aumento de gordura geral. E por isso o colesterol, se temos mais gordura, é óbvio que o colesterol tem que aumentar. Isso é impossível de outra maneira. Então é assim, nós temos um colesterol que é chamado o bom colesterol, entre aspas, que é o colesterol de alta densidade. E depois temos um colesterol chamado colesterol de baixa densidade, que é chamado de mau colesterol. Mas temos ainda um outro, que é o colesterol de muito baixa densidade, e esse então é que é tido mais seriamente como mau colesterol, se houver ali resultados complicados. Dentro destes níveis, como eu falei, de 3 constatações de colesterol, alta densidade, baixa densidade e muito baixa densidade, a flutuação entre os 3 tem que, ao dar-se uma subida ou um abaixamento no outro, tem que se manter mais ou menos o nível de proporção desejável, que varia consoante as idades das pessoas, não é igual para todos. Na criança tem um valor diferente, no adulto tem outro, portanto no adulto jovem, no adulto mais Média de idade, pronto, não ainda média, mas tem outro, e depois no idoso tem outros níveis, dependendo das idades. Por conseguinte, portanto, essa proporção de colesterol tem que ser mantida e visto o nível de interação. Quando nós tomamos estatinas ou abusamos das estatinas, fazemos um abaixamento de todos os grupos de colesterol imediato. E isso, tendo bons resultados imediatos naquilo que se pretende, não tem exatamente os bons resultados desejáveis para a manutenção do balanço. Inclusivamente, os níveis de colesterol, pelo doseamento do colesterol total, os níveis de doseamento que presentemente estão no âmbito dos 190, quando eu estudei medicina, estava mais acima. Chegou aos 300. E, portanto, estava mais acima o nível de manutenção do colesterol. Por conseguinte, foi descendo, e hoje em dia há quem diga que o ideal, estão a pensar colocar o ideal a 70. É 70? 70. Isto quer dizer que se vão vender estatinas abundantemente. Vou só lhe interromper. Quando ele estava a 300, morria muito menos pessoas cardíacas.
Quando estava a 300, a chamada o esquecimento, ou as pessoas estão com um Alzheimer, ou que está com outras doenças, parte de cancro, etc, havia menos. Se aumentaram as doenças e aumentaram a estatina, porquê é que morre mais? Onde é que está o erro? Onde é que está a mentira? Isto é assim. Nós sabemos que há, portanto, determinado tipo de lançamentos laboratoriais de novos fármacos, etc., ao longo dos anos. Naquele tempo não haviam estatinas propriamente e o que havia era outro tipo de ação. Acontece que com o desenvolvimento de outras moléculas houve uma tendência para criar novos fármacos e novas atribuições de uso. Nem sempre os usos de determinados fármacos são sempre os mais desejáveis para aquilo que se chama a boa saúde e o bom equilíbrio orgânico. Há muitas variantes de interesses por detrás, muitas vezes quando mudam determinado tipo de padrões que alteram o estabelecido padrão geral do que deveria ser, o que é, portanto, tanto o nível de colesterol, como o nível de açúcar, que é a glicémia, como outras coisas. Com o aumento de consumo de alimentos industrializados e com maus hábitos de vida adquiridos, é natural que aumentem as doenças degenerativas. Entre estas doenças degenerativas, em primeiro lugar, está exatamente todas as doenças que afetam o aparelho cardiocirculatório. Uma das causas mais altas, mais evidentes nisto, é precisamente o sedentarismo. E porquê? O sedentarismo é a pessoa estar parada, não se mover, não fazer exercício. E porquê? Porque se convencionou que a pessoa deve trabalhar e normalmente a pessoa para trabalhar, regra geral, levanta-se cedíssimo, portanto quem trabalha, e hoje em dia há uma grande tendência para as profissões sentadas. As pessoas que passam horas e horas e dias seguidos sentados. E depois é assim, trabalham várias horas por dia, não se movimentam muito, estão em áreas ou atmosferas artificiais que não são o melhor ar para respirar e quando saem dos seus trabalhos, em vez de andarem alguma coisa, regra geral metem-se nos seus veículos, nos carros ou em veículos de transporte e regressam a casa cansados, com o stress. Stress também é um fator de doença cardíaca e doença cardiocirculatória e, é claro, acabam não tendo paciência para prestar ou fazer algum exercício. E reservam muitas vezes só para fazer exercício 1 ou 2 dias por semana. O que é pouco. Quando nós nascemos com 2 pernas e 2 braços e que mexe tudo, em princípio, não é? E que supostamente isto é para usar no desempenho de caminhada normal, caminhada menos normal, portanto, corrida, porque somos também naturalmente corredores, embora não sejamos os corredores constantes como certos animais, faltam-nos essas características, mas
temos capacidade física, orgânica, para determinado tipo de uso do corpo em determinadas funções desportivas. Se nós olharmos para os animais, eles praticam exercício. Eles têm o seu período de ginástica, têm o seu período de repouso, têm o seu período de passeio, têm o seu período de lazer. Nós levamos a vida demasiado sério e não nos divertimos. Temos falta de rir, falta de convívio são. Estamos demasiado metidos no computador e demasiado metidos no telemóvel e a ter relações pelo telemóvel em vez de termos as relações pessoais, de irmos daqui além a 2 quilómetros ou mais, encontrar outra pessoa, porque também é bom exercitar e conversar, conviver. Isso é uma coisa que está a desaparecer. Felizmente aqui nas ilhas ainda se encontra um bocadinho, mas está tendente a desaparecer com as novas gerações que já nascem ligadas à máquina e pouco utilizam. Porque é que nós temos maior obesidade infantil? Porque as crianças comem mal, não se movem tanto e passam o tempo maior parte no computador. Então, todos estes hábitos são hábitos antinaturais impostos ao homem que acabam por trazer desgraça a nível de saúde. A nível de saúde isto é mau. Maus hábitos alimentares e também consumo de coisas desnecessárias e prejudiciais. Um dos fatores extremamente graves de altíssimo risco das doenças cardíacas e não só é o tabaco. O tabaco Mesmo é um este eletrónico também não é do melhor. Também é um engano. Mas, portanto, o tabaco é o maior incidente de doenças cardiocirculatórias. Falam dos pontos-chave. Primeiro, sobre o movimento de todo o nosso corpo. A natação e o ciclismo têm uma grande vantagem, porque a gente mexe com o corpo todo. Mas as pessoas que vivem nas cidades e nos meios urbanos faz uma diferença grande em termos de ser mais doentes do que aqueles que trabalham no campo, que esses que trabalham com máquinas, com muitas ferramentas, que se movimentam, não estão sentados. Eles todo o dia mexem. É mais vantajoso a pessoa fazer uma ginástica, um andamento, um preparo ao corpo do que está a ingerir medicamentos. Sem dúvida. Dentro dos fatores naturais de prevenção e saúde, temos a enumerar 1. Respirar ar puro. 2. Beber água pura de nascente. Portanto, obviamente, isto aqui já me estou a rir e todo mundo se ri com isto, porque é um fator. 3. Apanhar sol. Porque o sol faz mal. Apanhar sol não é abusar do sol. Não é queimar-se ao sol. É apanhar sol. Portanto, praticar exercício físico e desporto e consumir alimentos sãos, de preferência biológicos, naturais, portanto, e ter o nível de descanso necessário. Diversão também. Falou há pouco do sangue nas veias. Há algo que li, numa parte histórica, que se chamava os reis antigamente, e não só aquela fidalguia toda, que era sangue azul, porque as veias apareciam azul. Mas aquele sangue tóxico, tipo, porque quem tem varizes, e aqui está tudo azulado e tudo, não é sangue bom, é sangue impuro, que funciona por ali. Tem a ver com a parte cardíaca. Ou seja, aquele sangue indica que ele tem problemas cardíacos porque o sangue ali apresenta azulado. Portanto, um sangue azul é um fator de cianose.
é um fator de cianose. Portanto, quando há cianose, efetivamente é sinal de que não há ar, não há oxigênio. A coisa está complicada. Aquelas veias ficam inchadas, já arrebentam muito. Isso é um problema grave. Exatamente. O que é que se pode fazer para fazer? Porque a vida da carne está no sangue. Mas para limpar o sangue, o que é que podemos fazer? Primeiro evitar aquilo que contamina o sangue. Mas já uma vez que caímos nessa asneira, o que é que podemos remediar para aliviar um pouco mais? Olha, devemos consumir alimentos puros, de preferência, e que nos ajudem a fazer a própria limpeza das veias. Ora, estes alimentos nós temos perfeitamente uma grande ajuda, que é o alho. O alho. O alho é um grande alimento. Explica-nos, cozido, assado, Cru, 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 um ou dois cru, dentes de alho. cru. Como é que é feito? Cru. Evidentemente não pedimos que comam uma cabeça de alho por dia. Se comer também não há problema de maior, desde que o organismo aguente. Eu vou só interromper só uma Mas eu só quero dizer uma coisa. O alho, uma cabeça de alhos, é um bocadinho de exagero por dia. Mas comer pelo menos uns quantos dentes de alho ao dia não faz mal. Absolutamente nenhum. Um vizinho meu, de Porta, mas ele todos os dias saía para o trabalho, a trabalhar por conta própria. Saía para o trabalho e levava assim um dente de alho não, uma cabeça de alho na algespeira. E ele estava a falar comigo e estava sempre de vez em quando, ia mastigando. Ele morreu com volta de 90 anos. Mas eu nunca conhecia aquele homem doente. Nem com gripe, nada de nada. Ele morre, tinha que morrer, para todos nós temos que morrer. Mas foi naquela fase, já, que ele foi à cama e durou pouco tempo e foi-se embora. Mas durante aquele período de 50 e tal anos que viveu ao pé de mim, eu nunca conheci nenhum médico, nunca conheci em lado nenhum. O alho como alimento é um super alimento. Sei que há quem... Em cápsula, para quem ainda gosta de mastigar, a cápsula faz o mesmo efeito? Acaba por fazer, porque é um concentrado de óleo de alho. E portanto é um óleo de alho de expressão a frio. Na dita fora, pelo pó do exatamente, exatamente, e tem uma maior quantidade. Eu, por exemplo, eu tive uma necessidade de fazer, numa determinada ocasião, tive que fazer uma terapia de fluidificação do sangue. Tive que pôr o sangue muito mais fluido. Claro que eu podia tomar uma droga química. Eu preferi fazê-lo precisamente ingerindo alhos em cápsulas, para não tomar tanta cabeça de alho. Portanto, ingerir as cápsulas em dose bastante acima do convencional, mas claro, com controle médico, neste caso meu. E o que é certo é que até tive que frenar, porque tive alguns derrames de sangue, que acontece quando se toma, por exemplo, demasiadas aspirinas. Acontece isso. Para que é aspirina? Para baixar exatamente a concentração das plaquetas. É antiagregante plaquetário. E o alho também tem essa função. É antiagregante plaquetário. Mas em vez de usar a aspirina, o Q10 e o K2 não é muito superior? Na questão da antiagregação, não. Não? Não. Como antiagregante plaquetário não tem tanta vantagem quanto a aspirina. A única vantagem que nós temos com a aspirina é efetivamente a resposta mais rápida. Só sim, isso. mas isso é aspirina infantil e cortada à meia? Não, é a aspirina mesmo considerada cardíaca, que para nós é na dose de 100 mg, mas pode ir aos 80 que os americanos usam, ou aos 75 que há a nível... E deixei de usar a aspirina americana, que até comprava na base quando o meu irmão estava, a minha cunhada, etc. E passei a usar e está sempre impecável. O Q2, portanto, o K2, não é? Uhum. E o Q10. Portanto, sim, o coenzima sim, o coenzima Q10. E o K2. Portanto, K7. E eu uso... K2. E eu uso isso e está impecável. Sem precisar, porque
faz a diluição e o outro faz um movimento com o K2. Porque O K2 ajuda a... isso foi descoberto há pouco, quer dizer, já foi há muito tempo, mas posto em prática foi há poucos anos. Antigamente nós só conhecíamos a vitamina K dita, normalmente, e era exatamente para o contrário, para fazer coagulação do sangue. Mas hoje tem o K2 que é nós tínhamos até um medicamento que nós usávamos, que era o Canaquion, que é à base de vitamina K, precisamente para suster as hemorragias. O que eu posso dizer sobre isso? Eu sou um adepto da aspirina, pessoalmente, nas situações, atenção, nas situações emergenciais em que se exige uma resposta rápida na antiga agregação plaquetária. Obviamente que não podemos fazer aspirina para todos, porque há pessoas que são alérgicas também ao ácido acetil salicílico, que é o princípio ativo da aspirina. A aspirina é quase um produto natural, porque ela é um derivado do salicilato que é extraído do salgueiro. Portanto, o salgueiro, do freixo, etc. Aquela composição faz a são árvores que naturalmente têm substâncias que são salicilatos. E é precisamente daí que se extraíram os salicilatos. A aspirina é um dos medicamentos químicos mais antigos e com patente mais antiga, reconhecido, e tem vantagens de ser um analgésico, portanto, baixa a sensibilidade à dor, tem uma ação também anti-inflamatória, ligeira, que, claro, os próprios salgueiros e freixos também têm essa ação, e tem uma ação, portanto, de combate à situação da chamada constipação, ou resfriado, e até mesmo na gripe. Ajuda, durante muitos anos se usou a aspirina também na questão das cefaleias, portanto, dores de cabeça, etc. Sobretudo as de congestão, porque como ela é fluidificante do sangue, portanto, fluidifica o sangue torna-se mais líquido e já não fica tão congestionado mesmo pela pressão dos vasos devido à tensão nervosa. Ela ajuda nesses efeitos. Claro que nós temos outros meios e, claro, mais do que a aspirina, temos outros anticoagulantes que não estão aqui agora em causa. Mas o caso da antiagregação plaquetária, nós conseguimos pelo alho, nós conseguimos pelos ômegas, principalmente o ômega 3 também. Portanto, ômega 3, vitamina C, portanto, o alho, a vitamina K2, são fatores que vão ajudar a todo o processo da circulação. Ajuda à maior expansão do sangue através do corpo. É necessário tomar o que se toma hoje para o colesterol? Isso não passa de um implantar e um exigir, por falta de conhecimento da parte de medicina, da parte médica. Os médicos deviam estar mais atualizados, a ler, porque não há, até os dias de hoje, que eu saiba, nada cientificamente com seriedade, com honestidade, quer que seja pesquisadores, quer que seja médicos, quer que seja laboratório, que diga que é necessário e que as pessoas morrem por causa do colesterol. É mais que aqueles que dizem que têm que tomar este remédio ou este medicamento. Efetivamente. Prejudica mais que o que lucra a pessoa. Efetivamente. Nós sabemos, a medicina tem um hábito, que é o hábito de sintetizar por padrões protocolares, criam protocolos para determinada abordagem a determinadas doenças. No tempo
em que eu me licenciei como médico, também haviam protocolos, mas não tão generalizados como agora. Então, o que nós fazíamos naquele tempo era a observação detalhada do doente e, em função do que observávamos, direcionávamos o que ele deveria fazer, pensávamos muito o que devíamos fazer como terapia, questionávamos muitas vezes as terapêuticas e reuníamos entre colegas para discutir o tipo de ação que estava a ser feita sobre o doente. Isto hoje em dia deixou de existir tanto desta maneira. Existe, mas é mais no sentido de fizeste isto, aquilo e aquilo outro, tal. Portanto, ou seja, quer isto dizer, puseste em prática o protocolo tal e o protocolo tal, e se puseste, está tudo bem, ninguém põe em questão se o protocolo está correto ou não. E o que é um protocolo hoje em dia? É uma convenção terapêutica que vem por via de uma associação médica e uma associação farmacológica que, unidas, aceitam que esta ação de X mais X mais X ou outro tal, são o procedimento correto para abordar a doença X ou a doença Y. E pronto, e ninguém questiona, e é assim que se faz hoje em dia. Eu sou um bocado contrário a isso. Os protocolos, para mim, existem para colocar apenas e somente em lista de memorando se eu pensei tudo o que deveria pensar sobre aquele caso no qual eu estou enfrentando. Mas eu, pensando, decido aquilo que, na minha opinião, pela minha experiência, entendo que é o mais adequado a fazer no caso. Daí que, hoje em dia, a medicina é muito protocolar. Segue muito o padrão. O padrão monetário no meio disso tudo. O padrão estabelecido pelos laboratórios. O padrão estabelecido pelos laboratórios, que é o padrão dito clínico, da ação clínica, infelizmente nós sabemos que atualmente, portanto, os interesses económicos estão por detrás das ações maioritárias na vida. Não é só na saúde. Sim. É em tudo. Até hoje em dia a vida de uma pessoa não vale, nem é considerada valiosa, se não tiver índice de algum lucro a obter com a vida daquela pessoa. Se começa a dar muito prejuízo, há que encaminhá-lo para uma forma de reduzir o custo que está dando. Efetivamente, eu não sigo esse processo. Há outros colegas que não seguem esse processo. Mas a maioria dos médicos hoje são treinados nesse sentido. E o que é curioso é que o colesterol é calculado. Porque fazer análises verdadeiras custa uma fortuna. Sim, então, um cálculo que faz para o A pode não corresponder ao B. E depois mais, nunca... É mais ou menos aproximado, sempre. Pois que é no global. Só que há uma coisa. Com seriedade e com honestidade, nunca veio a público, quer que seja do laboratório, do hospital, que este homem morreu de ataque cardíaco derivado ao tal colesterol que leva e desce. Porque dizer que se morre do colesterol, mas tem que ser tomar os medicamentos, se não morre dele, é uma treta e uma mentira. Não morre, pode não morrer do colesterol,
mas pode morrer de outro efeito do medicamento. Pois, se o colesterol, aí está. Não é o colesterol em si que o leva à morte, mas sim o químico que foi pouco em pouco, trazendo outras doenças e acabou por até o coração se sentir Claro. tão afetado por tanta inflamação de tanto que acabou por dar o badagai, como assim se diz, não é? Exato, exato. Portanto, através da doença se ganha milhões e milhões. Através da mentira se ganha milhões e milhões. Quando se coloca essa verdade, é questionada. Por que será? O que é que está por trás disto tudo? Que a mentira hoje tem valor e a verdade está encoberta. Depois temos uma outra situação que é o parecer científico. O parecer científico ou a ciência serve de capa a muita coisa que se diz e que se propõe, se projeta como sendo correto e como sendo científico. O que não quer dizer Que é verdade? que seja real assim. Aliás, a ciência, a verdadeira ciência, nunca tem a certeza de nada. A ciência está sempre em busca de encontrar uma nova saída e uma nova justificação. Se ela tivesse certeza, não procurava. Não é? É verdade. Portanto, a ciência não é certa. Não há nenhuma ciência absoluta. Pronto, e para a gente terminar sobre o colesterol e a doença cardíaca, o que é que tem a dizer para as pessoas que estão a tomar todos os dias, esta estatina que está a dar cabo da pessoa, substituir uma alimentação, um trabalho físico, natação, andar, ciclismo, sair fora, movimentar-se, de deixar a maior parte dos medicamentos, porque atenção, a parte cardíaca não é só por causa disto. É de outros medicamentos que se toma, que o coração vai sofrendo as consequências disso tudo. É de Mas todo o processo, uma vida mais... todo o processo químico que entra em jogo. Bem, porque uma vida mais livre, a gente sabe, como falou, do stress que obriga muitas vezes a dormir pouco. O dormir é muito importante, e diga eu que não o faço. Enfim, mas diga uma palavra para estas pessoas que estão viciadas e falta de conhecimento, o que é que devia de procurar médicos, mas infelizmente os nossos 90 e tal por cento na ilha, sei que há meia dúzia deles que conheço que não dão, e eles ficam a olhar para eles porque é que nadam, eles dizem nadam porque não presta, não vale a pena dar. Exato. Pronto, mas eles estão escondidos de trás porque têm medo de retaliações, etc, Claro, etc. claro. Mas por trás do seu consultório eles dizem não tomas, porque isso aí te vão-te limpar. Eu chego aqui, eu sou um homem com problemas cardíacos e estou a tomar estes estados comprimidos, têm estatina, etc, etc. O que é que me receitavam? Eu procuraria receitar algo que desse o efeito que se pretenda de ter o sangue mais fluido, sobretudo se você teve intervenções cirúrgicas, se teve um processo complicado cardíaco e se tem, por exemplo, próteses colocadas, próteses valvulares, etc. Há todo o interesse em evitar coágulos e temos que ter o sangue bastante mais fluido e com um nível mesmo de gordura mais baixo, nestes casos, para não obstruir, para não entupir, sobretudo aquilo que não é natural, que teve que ser implantado, mas que tem que servir. Aí eu recomendaria bastante uso de alho, bastante uso de associado ou não, teríamos que ver o caso, do DHA com o ômega 3, enfim, vitamina E, coenzima Q10, K2, alguma vitamina D3. Há quem se propicie contra a D3, achando que neste caso não é conveniente porque vai favorecer a fixação do íon de cálcio. E eu digo eventualmente sim, eventualmente não, depende, e porque existe... É porque tomar muito cálcio sem ter nada a acompanhar é mau, é muito mau. Eu, por exemplo, nisto
na parte de ajuda cardíaca aos meus doentes, além portanto, da vitamina K2 e portanto, da vitamina E portanto, dos ômegas, eu uso, nestes casos, ainda o bisglicinato de magnésio. O bisglicinato de magnésio é uma molécula muito importante para a parte cardíaca, que ajuda imenso as artérias, os vasos e, sobretudo, a saúde coronária. Uso o magnésio, o PA, portanto, aquele 3 litros de água para o cloreto. O cloreto de magnésio. Sim. Também não é mau. Não é mau. Não é mau. Não é mau. O bisglicinato de magnésio é a molécula e tem cápsula em comprimido. Neste momento mais adequado para ajudar o coração, sobretudo quando ele já está danificado, ou protegê-lo na meia-idade para diante. Isso é a partir de uns 50 as pessoas já... Dos 50 em diante já é bom que as pessoas se principiem. Não é uma grande dose, basta um por dia. Sim, mas já... A coenzima Q10 é importante. Já tem mais de 50. Eu tenho também uma grande molécula que eu considero muito favorável, não só à proteção das doenças cardíacas também, mas ela dá para todas as doenças degenerativas, porque é um precioso guerreiro no combate aos chamados radicais livres, que é a astaxantina. A astaxantina é superior até à vitamina C na capacidade de destruir os radicais. Porquê? Porque em cápsula? Em comprimido. Em comprimido também. Porque a vitamina C destrói os radicais, mas destrói apenas um radical livre de cada vez. A astaxantina consegue atacar logo 3 ou 4 de uma vez. Tem uma vantagem. Tem essa vantagem. E eu às vezes ainda faço jogo, misturo a astaxantina com a vitamina C. Para dar mesmo um ataque forte. Enquanto uma vai a um, a outra vai a vários. Pronto, é assim que eu trabalho neste sentido. E tenho tido resultados, os meus doentes têm andado bem sucedidos, com uma alimentação sadia, com ginástica, mesmo ginástica suave, não é preciso fazer, portanto, ginásio com muitos pesos e tal. Isso é uma ideia um bocado errada, porque há pessoas de idade que dizem eu já não vou conseguir nunca mais. Não, tem ginástica para todas as idades. Portanto, como da outra vez falámos, não é uma consulta para você, é apenas um pequeno só esclarecimento, um pequeno só esclarecimento, muito longe de muito mais. Mas eu queria dizer que antes de qualquer pessoa começar por si a tomar coisas de sua autoria sem conhecimento suficiente, não é aconselhável. Procure ou um nutricionista, que já sabem bastante sobre as coisas hoje em dia, ou um médico que seja conhecedor, ou então um profissional de terapias naturais que esteja credenciado com conhecimento. Sim, convém ser orientado. Exato. Porque depois você é o próprio médico de si. Você sabe o que é que deve tomar, o que não deve tomar, o que deve fazer, o que não deve fazer. A nossa base é aquela do Hipócrates. Que seja o teu alimento, o teu medicamento. Que é isso que a gente procura. Aliás, alimentação sã, corpo são. Dizia um dos meus professores de medicina, dizia o seguinte, isto há muitos anos atrás, na década de 70, ele dizia isto. Alimento vivo gera sangue puro e gera células vivas. Alimento morto gera morte, dizia ele. Eu sem dúvidas nenhumas que é. Dizia ele sempre. Eu nunca me esqueço disto.
Portanto, qualquer um esclarecimento, qualquer uma coisa que queira, como da outra vez, no rodapé tem um número de contacto e esse número serve tanto para WhatsApp como serve para falar pessoalmente. A consulta pode ser marcada, querendo, através da tela, câmara, não é? Por telefone ou pessoalmente, caso que esteja fora, claro, não pode ser pessoalmente. Porque o esclarecimento melhor, para cada um, é como cada um. A minha doença pode ser cardíaca, mas não ser igual àquela. Portanto, nada melhor do que analisar pormenor a pormenor. Há um princípio muito importante que já o próprio Hipócrates o definia. Não há doenças, apenas existem doentes. Por isso cada um... Quer isto dizer que cada doente com aquela doença faz o seu próprio estilo de doença, sensibilidade, reação, recuperação, mais fácil num, reage melhor com este produto, o outro não aceita aquele produto. Portanto, a história de chegarmos e passarmos um produto único para a doença X dá às vezes muito mau resultado. Mas ao hospital no tempo da gripe, dá muito mau resultado. O médico dá cabo de uma farmácia no mesmo dia porque todas as receitas diz foi este médico, foi este médico, foi este médico. É porque ele mandou para todos este igual. Portanto, não é assim que funciona. O nosso organismo varia das pessoas consoante o nosso sistema imune. O meu sistema pode estar bom e só por ter uma minha pouca coisa. Além do mais, há a particularidade de reação do próprio, não é? É isso, verdade. O próprio, particularidade biológica. Porque nós somos o resultado portanto, da genética do nosso pai e da nossa mãe. E metade de um e metade do outro. Que já por si cada um é metade de um e metade de outro, os respectivos que o geraram, e assim sucessivamente. Ou seja, nós vamos nascer já com uma tendência a determinado tipo de coisas menos agradáveis. É aquela herança que não foi deixada no notário e que todos nós até queríamos ver pelas costas e que às vezes nos cai em cima. Por isso é preciso cuidado e é preciso fazer uma boa prevenção de saúde com vida sã. Vida sã em corpo são. E o que é importante, que eu já notei, não só eu, nos vídeos que coloco, se for touradas, eu não estou a criticar ninguém, só estou a chamar uma atenção. Se for touradas, se for outras coisas más, cantorias, etc, etc. São várias e várias centenas de visualizações. Quando se trata de saúde, as pessoas parecem que têm medo. Não estão pagando nada e estão a ter conhecimento. Porque você deitado numa cama, entravado, com Alzheimer, com outras doenças, o que é que valeu? Ver uma tourada resolve o problema? Não. Agora, ter conhecimento da saúde, passar para os familiares, para os amigos, dizer, olha, há uns programas no canal tal, seja ele qual for. Não estou a dizer que seja no meu. Não. Todos aqueles que o fazem por um bem. Eu não estou a ganhar nada com isto. Não tem qualquer lucro de indústria nenhuma. É apenas luto por uma liberdade essa, da gente ter conhecimento da verdade. Nada melhor para o ser humano do que é a saúde. E nada melhor do que ter a saúde também ser orientada por pessoas com experiência, como aqui o Dr. Carvalho, outros mais que há. São centenas de pessoas sérias e honestas neste planeta que querem o bem de vocês. Porque, acima de tudo, não é o dinheiro só. O viver e o conviver com as pessoas, com alegria, com paz, com amor e com saúde, é o essencial desta nossa vida. Sem isso não vale a pena viver. Basicamente, é isso. Bem, então um bom haja a todos os nossos padrões. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, mais esta vez, e até uma próxima. Bem-ajam. Ok, obrigado. Falar de saúde é sempre um ponto fundamental, porque a saúde é a base da nossa vida. E para isso convém ouvir e passar o testemunho.